A situação do Diego é muito parecida com a do Romero. O contrato dele vence no meio da temporada, só que o Corinthians está adotando uma postura muito diferente com o Romero daquela que o Flamengo tem com o Diego, por exemplo. O Romero não está ficando nem no banco. Ontem ele assistiu ao jogo da tribuna. E o diretor de futebol do Corinthians, o Duílio Monteiro, falou sobre o assunto. Dá uma olhada. Não é de hoje, né? O Corinthians vem tentando... Nós chegamos nesse mandato do Andrés, né, atual, faz um ano, quase um ano, né? Falta um mês para completar um ano. E desde que a gente chegou no clube, a gente tenta renovar com ele. Então, infelizmente, até hoje a gente não chegou no acordo. Os valores estão bem distantes do que ele pretende e do que o Corinthians também pretende para renovar. Então, se ele não for renovar, não for ficar aqui além do meio do ano, não tem por que ele fazer parte do elenco e a gente treinar aí um time e o Fábio gastar seus esforços para um jogador que não vai ficar. Bom, cada clube sabe do seu, né? Como eu disse, o Diego também tem contrato vencendo no meio do ano e ele fez 3 jogos já em 2019 contando a Florida Cup. Ficou 55 minutos em campo. Esse é o Diego. E o Romero, como é que vocês avaliam os números do Diego no ano, cuja situação é idêntica, o contrato dele vai vencer e o Flamengo ainda discute uma renovação? O que você está achando da postura do Corinthians em relação ao Romero? Acho que o Corinthians indica que dificilmente vai chegar a um consenso com o Romero para renovação. Diferentemente do Diego, né? Parece que é mais próximo o acerto. E aí vem essa relação. Se vale a pena, pensando em sequência de temporada, você contar com um jogador que fatalmente no meio do ano não vai mais estar lá, né, para dar a sua parcela de contribuição, ou se já é melhor desde um primeiro momento você buscar as suas soluções sem ele, né? E dentro do estadual, pensando muito mais como laboratório, como evolução do trabalho nesse retorno do Carille, eu não vejo como absurdo o Romero perder o espaço. Porque o Duílio foi enfático nesse caso. A distância é muito grande. Então até serve como possibilidade de manobra na negociação. Ó, você vai perder 6 meses. Se não sair agora, a gente não vai te utilizar para tentar modificar um pouco o quadro? Pode ser que sim. Mas pensando especificamente na montagem do time, concordo que não faria muito sentido contar com o Romero agora se ele está tão distante de em junho permanecer no clube. Vocês veem assim também? Não, é totalmente diferente. O Diego tem 34 anos e o Flamengo nunca pretendeu fazer dinheiro com o Diego. Verdade. E com o Romero, com 26 anos, você pode vender ele em uma moeda de troca. Você tem ter o ativo, independente de característica futebolística. Quantas vezes você tem jogador emprestado? Então, o Flamengo tinha Marcelo Moreno, tinha Giovani emprestado e não sabia que não ia ficar e estava jogando quando tem que jogar. Se você tem um Romero assim, bom, igual o Diego, que se renova, se não acaba seu vínculo, cumpriu profissionalmente, segue sua carreira, podemos talvez renovar em junho, se ele não tiver nenhuma outra opção e a gente quiser, ou ele tem outra opção, vai embora. Com o Romero, jogador de 26 anos, um jogador que pode ter valor econômico muito interessante. E o Corinthians já adquiriu ele com uma compra. Então, ele pretende renovar para poder valorizar seu jogador, seu ativo. Por isso agora, então tá bom, você não quer estar me enrolando desde o ano passado, agora entrou nos 6 meses, você está livre, talvez ele já assinou com alguém outro. Então, beleza, então se já está assim, nessa situação, não quero mais contar contigo, vou te dificultar a tua vida, vou te pagar, como estou te pagando, mas não vou te usar, você vai se desvalorizar no mercado. Talvez não. Mas é uma surpresa, né? Mas totalmente diferente assunto, né? Sim, entendi. Se tivesse 30 anos e não pretende ganhar dinheiro com ele, ia usar. Quero usar. A situação contratual é semelhante à do Diego, mas a situação é outra. Perfeito, exatamente. Entendi. Mas surpresa pro Corinthians liberá-lo assim tão fácil, né? Porque é um jogador importante. Mas não é como liberar tão fácil. Será que ele não quer ficar? Por isso, Pelo se por pedido, isso os valores que ele são tão o William está discrepantes. dizendo, não estamos perto, que a gente pretende pagar o que ele pretende ganhar. Então, ele falou, desde ano passado a gente queria renovar com ele, estamos aí. Então já entrou nesse ano, já entrou nos 6 meses. Não tem como mais. Então ele pretende os valores que ele, baseado no valores virtuais de um possível contrato futuro. E o Corinthians se baseia naquilo que tem agora na mesa. E, logicamente, dificilmente se chega no acordo. Para você chegar no acordo com um jogador assim,
você precisa pagar como se fosse um jogador do outro time. Como Ramiro que trouxe, sei lá, uns valores já meio compra, meio solta. E aí assim, não acontece. Quando assim não o tem Guerreiro o elenco, quando não tem elenco, não acontece. Foi exatamente assim que o Guerreiro saiu. O Corinthians entendia que para segurar o Guerreiro, teria que fazer um investimento como se estivesse trazendo alguém de fora. Exatamente. Pagando luvas, e o Corinthians achava que não devia fazer isso, então liberou o Guerreiro. E o Flamengo pagou. E o Flamengo pagou. Muito. Pagou o que o Guerreiro queria. O Romero, eu não sei os valores, não sei a diferença, não sei os valores. O que eu sei é que o Romero entende que ele mudou de patamar no Corinthians, né? Quando ele chegou, a gente pode rodar ano a ano, ele era o reserva do reserva do reserva. E ao longo dos anos foram saindo jogadores importantes, eu acho que ele foi melhorando tecnicamente também, foi entendendo melhor o que era o time, o futebol brasileiro, e foi melhorando. Eu acho que o Romero evoluiu no Corinthians, o futebol dele. E ele ganhou um outro patamar em relação ao que ele tinha quando ele chegou. Eu acho que isso é inegável. Ele está jogando melhor, está mais importante para o time. E ele quer essa valorização. É que só quem pode interpretar se essa valorização está dentro do crescimento dele é quem tem conhecimento da negociação. Né? Perfeito, é isso aí. A gente não tem noção. Tecnicamente, vocês fariam esforço, a gente não sabe valores, tecnicamente, vocês fariam esforço para segurar o jogador? Eu faria. E eu acho que o Corinthians faz. Mas eu acho que deveria fazer mais, Pet. Tipo assim, porque Você, ele era um nós jogador sabemos a gente não que sabe, é mais. Com certeza fez algum passo para frente. Eu não acredito que o Corinthians falou agora para o Romero: a gente te prolonga teu contrato mais 3 anos com o mesmo salário. Não foi. Se foi isso, é um insulto. Mas deve ter dito: vamos pagar assim. Só que o cara pode ser, não sei, nem tamanho do salário dele. Mas sendo cobiçado do outro lado, que pode ser um salário 3 vezes maior, o Corinthians não vai dar 3 vezes maior. Mas vocês veem essa cobiça... Assim, no nosso mercado eu não vejo, sinceramente. Futebol brasileiro. Que pode pagar bons salários, em tese, né? Não sei. Principais Você vê Bruno Henrique, né? com 28 anos, foi pago 23 milhões. Mas ele é visto de outra forma. Se a gente comparar Bruno Henrique e Romero, e eu não estou dando a minha opinião, estou falando como o mercado vê. O mercado vê o Bruno Henrique como um bom investimento e o Romero não. Mercado quem? Brasileiro. Eu não vejo. Sim, Não vejo. 26 anos. O Romero fez quantos gols no ano? Campeonato, tem título brasileiro do ano retrasado. Foi o artilheiro do Corinthians junto ao Jadson ano passado. Fez 3 gols no campeonato. O Bruno Henrique fez 2 gols. E 2 anos mais velho, ou 3 anos mais velho. E posições similares, características diferentes. Por isso que eu acho que o Corinthians deve fazer um esforço maior. Então, mas é o que eu estou dizendo. Tem um valor. Tem um valor que aí, quando chega a renovação, tinha que fazer antes. Na Europa, você não renova com um jogador faltando 1 ano e meio de contrato. Esse é o cara que fatalmente não vai renovar ficar. aqui. Olha o exemplo do Militão. Queria, botou para jogar, não conseguiu, não renova mais o contrato. Tinha que vender, pegou um pouco de grana, foi lá para Portugal, agora provavelmente vai para o Real Madrid no meio do ano, com muito mais dinheiro, e São Paulo ganhar um trocado ainda que é superior do que foi Quer dizer vendido. que na Europa se reavalia mais os contratos? Não, reavalia mais, estou dizendo, não consegue segurar. Logicamente, não digo que Romero é o mesmo caso, longe disso, mas tem seu valor, não é esse? Tem seu valor. Pode ser que alguém queira e tenha mercado. Eu acho que Romero teria que... Porque um jogador parecido com o Ramiro, taticamente muito útil. Muito Sem dúvida. útil. Sem dúvida. Eu ia citar o Palmeiras como alguém que tem tentado fazer uma gestão de contratos mais voltada para o que o Pet está falando. Contratos mais longos, jogadores mais jovens, tentando dar valor de mercado a eles e não deixando chegar muito próximo da definição desse contrato. Né? O que o Palmeiras tem feito com o Dudu. Sim. Com todo mundo, todos os contratos que ele fez agora são 4, 5 anos. E contratando jogadores jovens agora que sabe que vai ter que trocar. O Bruno Henrique é a mesma posição do Vitinho, né? Pela esquerda ali, né? Os dois jogam na mesma faixa de campo. Então, ele pode acho que vai ser uma fazer baita os dois sombra lados, pro Vitinho né? também, né? Aí quando a gente fala em espelhar... Do lado direito é o Everton Ribeiro, né? Então, aí seria o Abel mudar a característica. E o Beril? Porque o Abel chegou a falar sobre isso, que ele queria ter 2 jogadores de velocidade pelos lados. Só que ele estaria abrindo mão de um meia que joga pelo lado, né? Dificilmente. Será que isso vai acontecer? Um determinado jogo. Eu acho que o Vitinho ganhou um determinado, carrapato. Sim, sem dúvida. Determinado jogo, por que não? É um espelho pra ele numa segunda equipe. Agora, quem é que vai ficar na primeira e na segunda? E eu tô com um pet sobre o investimento. O Bruno Henrique, antes do problema no olho, eu achava um baita investimento.
A gente pedia na seleção brasileira. Eu acho que agora é uma incógnita. Ele não voltou a jogar bem, Se infelizmente. ele voltar a jogar igual jogou 2017, na minha opinião, ele é titular. O Palmeiras do Flamengo. contratou Carlos Eduardo. Carlos né? Eduardo. Pagou quanto? 20 e poucos, 22 milhões de reais. Parecida, histórico dos dois. Sim. E quantos anos tem Carlos Eduardo? 23. Não é mais novo. 5 ou 6 anos mais novo. Então, mas eu é acho o que mesmo, é o mesmo valor. Então, e nós estávamos falando, pô, pra que pega o Carlos Eduardo do Palmeiras? Eu acho que não deveria pegar só porque tem muito jogador no time, mas por outro lado tem que pegar, é um bom jogador. Interessante, bem parecido o histórico deles, né? Muito bom jogador. Tá vendo como é o valor do negociação? Acho que parabéns pro Santos, conseguiu fazer um baita venda com um jogador que o ano passado foi uma atuação pífia, né? Quem não entendeu muito bem é o Sampaoli, mas esse é um capítulo à parte. Vai dar polêmica, porque tenho coisas a falar sobre Jorge Sampaoli aqui nesse programa. Antes eu quero mostrar o vai e vem do Corinthians. Ó, quem já chegou? Chegou o lateral direito, Michel Macedo, para compor o grupo. Aliás, o Fagner, brincadeira, que eu sou muito fã do Fagner, cara. Primeiro jogo da temporada que ele jogou em altíssimo nível. Como é um bom jogador o Fagner. Como é um lateral seguro pro padrão do futebol brasileiro, eu acho que ele reina aqui. Manuel zagueiro, vai ser inscrito com a camisa 4, ou seja, vai jogar, se a numeração for respeitada, junto com o Henrique, que é o 3. O Richard, que já jogou ontem como titular. O Ramiro, que jogou ontem como titular. O Gustavo, que jogou ontem, o Bozelli ainda não está em condições de atuar. O André Luiz, que jogou ontem. Gustavo Silva e Gustavo, né? Quem jogou foi o Gustavo. Gustavo Silva veio do Curitiba, ele entrou. Ele era o Gustavo Mosquito, agora é Gustavo Silva, ele entrou no segundo tempo, jogou bem também, e o Gustavo centroavante. Esses são os jogadores que chegaram para o Corinthians. Vamos ver quem saiu. O Mantuan saiu, foi para Ponte Preta, emprestado. O Paulo Roberto, meio campo, foi para o Fortaleza, emprestado. O Danilo não renovou, foi para o Vila Nova. O Matheus Matias, atacante, foi emprestado para o Ceará. O Jonatas, atacante, foi devolvido ao Hannover, né, antes mesmo do fim do empréstimo dele. E o Roger rescindiu o contrato, sem contar o Sheik, que se aposentou. Estes são o vai e vem do Corinthians, e o Duílio falou também sobre possibilidades de jogadores com os quais o Corinthians negocia. Dá uma olhada. O que a gente tem já de algum tempo, né, que existe um interesse dele nosso, um interesse dele também de voltar ao Brasil, e uma tentativa de rescisão dele com o clube, né? Então a gente acompanha também, existe, pelo que nós soubemos do seu empresário, que existe uma dívida alta do clube com ele. Então, enquanto isso não for acertado, o Corinthians aguarda. Agora, ele rescindido lá, a gente tenta sim trazê-lo. Interessa ao Corinthians. O Luan foi um interesse do Corinthians, né? A gente já teve uma negociação há um tempo atrás, no começo de dezembro, se eu não me engano, no decorrer de dezembro, e depois ficou parada. Pelos valores pedidos pelo Atlético, o Corinthians parou de negociar. Guilherme Arana interessa ao Corinthians, isso a gente já falou, agora depende dos números, né? A gente aguarda, existia a possibilidade dele ser emprestado pelo Sevilha, o Corinthians fez uma consulta, o Sevilha hoje não tem interesse no empréstimo, mas a gente vem conversando para ver se a gente acha alguma possibilidade de trazê-lo. Olha, baseado no que disse o Duílio, no que a gente apurou, a gente montou o que pode vir a ser o Corinthians ideal com as negociações que o Duílio comentou. Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Arana. Seria defesa. Baita defesa. Baita defesa. Baita defesa, né? Defesa. Vamos colocar na tela? Aí no meio campo, a gente ficou numa dúvida danada. Não sei o que o Carille está pensando, mas a gente projetou o seguinte. O Richard e o Ramiro e o Jadson e o Sornosa, talvez. Põe um campinho aí na tela pra gente. Difícil. Difícil? Acho esse time bem difícil. Bem difícil. Ontem ele jogou assim, contra o São Caetano. Assim não. Jogou com outro esquema, na verdade. Porque ele já sinalizou que não vê mais o Jadson fazendo essa função, né? Fechando o corredor. Você acha que essa escalação, por exemplo, é muito difícil de acontecer? Ele tem usado o Sornosa pelo lado, partindo da esquerda. Exato, né? sim. O Sornosa, ele acredita que ele consiga converter. Como converteu o Jadson em 2015, né? O Carille trabalhava muito a parte defensiva naquela equipe do Tite, campeã brasileiro. E o Jadson fez um corredor direito brilhante dentro da temporada, vindo pra dentro pra armar o time. Essa escalação você acha que é viagem, por exemplo?
Love, Bozelli, Sornosa e circunstância Jadson. de jogo, né? Circunstância de jogo, mas é... Não vai ser essa a formação. Eu acho que o Ramiro cai muito também de produção ali Como volante. segundo volante. Mas ele sinalizou querer usar o Ramiro para qualificar a saída de bola. Isso o Carille falou sobre, né? No Grêmio Sobre ele jogava usar por pela dentro. direita. No Grêmio, ele quando jogou de volante em todos os jogos, ele não foi bem. Foi vaiado. Foi vaiado. Pela torcida, Ele era muito criticado. E ele cresceu